Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, Deus ensina que a sabedoria vem da mulher. Deus diz que a mulher ela é mais sábia do que o homem. A Bíblia ensina isso. E por muitos anos, os homens lutaram contra essa verdade. Com o passar dos anos, com o tempo, os homens eles perceberam que existia realmente algo por trás do que a Bíblia ensina, do que Deus ensina, porque realmente as mulheres ganharam um espaço que os homens eles não queriam admitir, que a mulher ela tinha uma capacidade igual ou mais que os homens. Se você prestar atenção, você realmente testifica que quando Deus dá uma direção, não tem como dar errado. Realmente, quando eu me vi de gente, eu comecei a aprender que a mulher ela é mais sábia do que o homem. E isso eu não sabia que Deus dizia isso. Eu comecei a prestar atenção quando eu me vi mulher, quando eu fui mãe. E aí um homem chegou para mim e disse: Juliana, você nunca ache que o seu filho ele vai ter a sua sabedoria. E eu fiquei me questionando na época. Ele disse: quando você perceber que o seu filho está um adolescente, você nunca ache que ele vai pensar igual a você na sua idade. Quando você tinha uns 15 anos, você nunca pense que o seu filho com 15 anos, ele pensa igual a você, porque a sabedoria da mulher, ela é mais avançada do que o do homem. E aí eu fiquei me questionando e estudando sobre isso aos poucos. E eu vi realmente que a mulher tem um dom da sabedoria, algo especial que o homem não tem. A mulher tem esse dom, isso é o dom da sabedoria. Mas o homem, ele se acha mais esperto do que a mulher. Uma época, uma mulher leu a minha mão e disse que ia aparecer um homem na minha vida e que ia mudar a minha vida. Eu estava na praia. Essa mulher, ela leu a minha mão e ela acertou tudo o que ela dizia da minha vida, da vida da minha tia, da vida da minha prima. Ela acertou tudo. Nessa época eu não conhecia o Espírito Santo e eu acreditei nela. Ela disse que eu já tinha sofrido muito, que todo homem que passou na minha vida tinha me feito sofrer, mas que um homem vinha agora na minha vida, mandado por Deus, e que ia me tirar desse sofrimento, que ia aparecer um homem que ia me tirar de um sofrimento. E eu acreditei nela, mas aí eu não conhecia sobre a espiritualidade, né? Que existia espíritos bons e espíritos ruins. E logo depois que essa mulher leu a minha mão, apareceu realmente um homem na minha vida. E eu acreditei ser esse homem que ela falava. Porque esse homem, ele apareceu dizendo ser dono de posto de gasolina no Rio de Janeiro. Ele se dizia ser um homem muito estruturado, parecia ser um homem muito inteligente, e era. Ele era diretor-geral de um hospital, ele era formado e tinha várias qualificações, sabia falar muito bem,
era um homem bem diferente dos que eu conheci. Então eu achei realmente que aquele homem, ele era o homem que a mulher leu a minha mão. E eu fiquei pagando para ver, né? Eu estava em uma situação que eu era dona de um bar e eu achei que aquele homem ia me ajudar a sair de uma situação que eu tinha entrado e que não era bem o que eu queria para mim. Então eu deixei esse homem influenciar na minha vida, tomar a direção do barco, né? Ele se dizia ser formado em várias especialidades. E ele sabia gerenciar postos de gasolina, hospitais e tudo mais. E eu eu entreguei tudo na mão dele, porque eu achava que eu estava sendo ajudada por esse homem. Desde quando esse homem tinha todas essas qualidades que eu estou lhe dizendo e muito mais do que essas. No fundo, ele realmente tinha tudo isso. Ele era estudado, formado e viajado, dono de posto de gasolina e sabia de equipamentos médicos, estava fazendo uma parceria com um médico na minha cidade para uma clínica e era muita história bonita. Desde que eu não sabia o que estava formado na vida dele e que ele estava entrando na minha vida para se aproveitar também das situações e tirar proveito da situação que eu estava vivendo. Mas eu fiquei no camarote. Eu entreguei o bar na mão dele, dei toda a credibilidade como gerente, como diretor, né, da situação e fiquei esperando para ver o que ia realmente acontecer. Desde quando esse homem estava tirando proveito de mim e eu tirando proveito dele. E o que isso me ensinou, né? Com o tempo eu aprendi a discernir o que era verdade e o que era mentira. Que ele tinha muitas coisas que era verdade e que existia muitas coisas que não era verdade, que era mentira, que ele ocultava para só aparecer as verdades que ele queria. E mesmo assim, eu deixei o barco ir andando, porque na verdade a minha intenção era me livrar da situação. Era que ele realmente tomasse a frente do barco para que eu saísse daquela situação. Então, quando você está saindo de uma situação, tudo é lucro. Você está querendo sair daquela situação. Então, tudo é lucro. Eu cresci quando me entendi de gente que a sabedoria vinha da mulher. Eu via muito isso. E o meu pai dizia que a mulher, ela enganou até Satanás. Meu pai dizia isso para mim. Que a mulher, ela tinha o poder de enganar até Satanás. Eu só não entendia o que isso significava. E quando eu passei por essa situação, eu aprendi que realmente a mulher, ela tem o poder de enganar até Satanás, como meu pai dizia. Deus diz para você que a sabedoria, ela vem da mulher. Que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas ele também diz para você que quem acha uma mulher sábia? Quem é que acha uma mulher cheia de virtudes? Você sabe o que é virtudes? Você ou tem virtudes ou você tem vícios.
Não tem como você ter as duas coisas. Ou você tem virtudes, ou você tem vícios. E aí eu fui aprendendo muitas coisas. Então, quando você quer aprender realmente, você fica de fora observando o que significa virtudes e vícios na vida das pessoas, né? E o que Deus ensina sobre essa sabedoria da mulher. A mulher, ela tem esse dom da sabedoria, mas a pessoa tem que identificar que sabedoria é essa, de onde vem essa fonte dessa sabedoria, né? Se a mulher tem vício ou se a mulher tem virtudes. Porque uma mulher que ela tem vícios, ela entra na vida do homem para destruir, para travar a vida do homem. Ela não sabe bem discernir o que vê. É mais ou menos isso que Deus ensina. Então, quando você aprende o que significa as palavras que Deus ensina e você busca o conhecimento, você vê que nem toda a sabedoria ela vem do alto, como Deus diz. Nem toda a sabedoria vem do alto. Então, quando você vê uma pessoa que ela finge, que ela mente, que ela distorce as coisas que ouve, que ela aparenta ser uma coisa que ela não é, essa sabedoria, ela não vem do alto. É uma sabedoria enganosa e que muitos acham que é sabedoria e que não é. Por isso que Deus diz que uma mulher virtuosa, quem achará? Por que Deus diz isso? E há uma interrogação. Uma mulher virtuosa, um homem não acha. Uma mulher virtuosa, ela é posta na vida de um homem. Porque ela tem virtude, ela não tem vícios. Uma mulher, ela cheia de vícios, ela puxa o homem para baixo. Ela puxa o homem para a destruição. O homem se perde na mão de uma mulher que ela tem vícios, ela não tem virtudes. É isso que acontece. Então, o homem não tem esse discernimento de procurar uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de virtudes. E sim, é Deus que bota essa mulher cheia de virtudes, cheia de qualidades na mão dele. Vamos ver como ele administra, né, essas virtudes postas da mulher na vida do homem. O homem lutou muito para que a mulher ela não soubesse utilizar essa sabedoria. E a mulher lutou, né? Ela lutou para adquirir, para mostrar essa sabedoria e que ela tinha espaço no mundo. Ela lutou por muitos anos para conseguir chegar onde ela chegou. Muitas mulheres, elas usam a sabedoria delas de forma invertidas, né? Ela não sabe usar a sabedoria. Por isso que Deus diz, sem mim, tu não podes fazer coisa alguma. Então, a mulher que ela não tem virtudes, ela tem vícios. A mulher mente, a mulher, ela pode ser a mulher que não tem a sabedoria, né? Ela tem o vício da preguiça, é uma mulher preguiçosa, uma mulher que gosta de tudo na mão. Então, quando os homens dizem que a mulher, ela tem o poder de enganar até Satanás, porque o homem, ele entra na vida de uma mulher pensando que ela é uma coisa e ela pode ser outra. Porque ela tem o dom da sabedoria. E ali ela pode fingir para o homem que ela é uma coisa que ela não é. E o homem cai como um patinho na lagoa, se achando o sabichão, o que sabe tudo. E ali ela distorce
as situações, domina a mente do homem, sendo tudo aquilo que o homem quer, exatamente como eu fiz na época. Eu entreguei tudo e fiquei só observando de camarote o que ia acontecer, porque a minha intenção era realmente me livrar do bar que eu tinha. Então eu queria sair daquela situação. Então o que viesse para as minhas mãos era lucro. Eu já não queria estar ali. Então quando ele chegou com todos os dotes, dizendo que era tudo e que podia tudo, então eu disse, vamos ver como vai se sair. Como eu vou conseguir me sair nessa situação. E eu consegui ter lucro mesmo estando de fora da situação. E ele achando que estava dominando, que estava mentindo para mim, que estava conseguindo fazer tudo o que ele queria. E eu fingi aceitar tudo para ver o que ia acontecer. No final das contas, eu aprendi exatamente o que eu ouvia no passado e eu não entendia. Que Satanás, ele tinha o poder de dominar até o homem. Então, o homem que entra na vida de uma mulher, que ela finge, que ela mente, que ela distorce as situações e ele vê os defeitos dela e mesmo assim ele não consegue deixar, ele não sabe discernir o que é verdade e o que é mentira, ele fica perdido. Ele vê o defeito da mulher e mesmo assim ele vai entrando na vida daquela mulher, fingindo não perceber os erros dela e os defeitos dela. Claro que tudo vai acontecendo naturalmente, mas esse conteúdo é para que você entenda que Deus, ele não mente. De onde vem a sabedoria da mulher? Ela tem vícios ou ela tem virtudes? Ela é verdadeira ou ela é falsa na vida daquele homem? Então, o homem, ele também tem que aprender o que vem de Deus e o que não vem de Deus, para que ele não caia no laço do passarinheiro se achando o sabichão. Os homens gostam de mostrar aquilo que eles não são para as mulheres, fingindo. Os homens fingem ser melhor do que as mulheres, mentindo, enganando, bancando a mulher, sabendo que está mentindo, né? Mas eles não observam que as mulheres também fingem para eles ser tudo aquilo que ele quer. Se ele quer, é como a Bíblia diz, amigo engana amigo. Então, nesse caso, o homem engana a mulher e a mulher engana o homem. E qual dos dois está vencendo nessa queda de braço? Né? O homem que aparenta ser o que ele não é, ou a mulher que finge acreditar em tudo o que aquele homem aparenta ser? Ninguém sabe, né? Qual dos dois está vencendo aí? Eu sei que eu vivi na minha pele essa experiência e aprendi realmente que a mulher, ela é mais sábia do que o homem pensa. E aprendi também que não tem como você ter as duas coisas. Ou você tem virtudes, ou você tem vícios. As duas coisas não tem como. Porque quando você tem vícios, você vai se perdendo ali no vício. Quando você tem virtudes, você aprende nos próprios erros. Você vai errando e aprendendo para não voltar para o mesmo erro, porque você passou pelo problema e aprendeu com ele. Quando você passa por um problema e não aprende com ele,
o problema vira vício, o erro vira vício. Então, veja bem que as palavras não é apenas uma palavra que Deus ensina, é um fundamento. Quando você pega essa base bíblica, você vê que ou você aprende ou você cai no erro, no laço do passarinheiro. Por esse motivo, tantos homens, eles se destroem na terra atrás de mulher, acreditando em tudo aquilo que aquela mulher aparenta ser, que aquela mulher mostra para ele. E a mulher mostra para tirar proveito, né? A mulher mostra o que o homem quer ver. O que ele quer ver naquela mulher? Então ela percebe o que ele quer ver e ela mostra exatamente o que ele quer ver. Então a sabedoria vem realmente da mulher, não vem do homem. O homem, ele se passa na mão das mulheres, se achando os espertos. Mas a mulher sabe a hora certa de fingir, de mentir, de como levar a situação para que ela possa tirar proveito das situações, exatamente como Deus ensina. Então as pessoas que acham que sem Deus elas podem tudo, elas mesmo se enganam. Nesse caso, eu não me enganei porque já era um plano meu sair daquela situação, né? Caso eu não quisesse sair da situação, eu tinha me enganado com aquele homem se mostrando ser aquilo tudo que ele dizia. E eu via que ele era. Eu só não via o que ele não queria que eu visse. E eu paguei para ver e fui vendo aos poucos. Porque é aos poucos que você conhece as pessoas. Você não consegue conhecer alguém no imediato. Quando ela se apresenta para você. Quando ela se mostra para você. Não tem como você conhecer. Tudo é aos poucos. É devagar. Exatamente como Deus ensina. Então, eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E nunca duvide de uma direção que Deus ensina na Bíblia. Porque a sabedoria, ela vem realmente da mulher. E a mulher, quando ela não tem vícios, ela tem virtudes. Então é o homem que tem que aprender se ele quer realmente uma mulher com vícios ou com virtudes. Se ele quer uma mulher para curtição ou para uma base familiar. Quando você não sabe para que direção você está indo, você não sabe o que está acontecendo. Você não observa o que está acontecendo na sua vida. Quando você entrega o barco na vida de alguém, mas você fica de fora observando para onde esse barco está andando. O que está acontecendo? Aí você consegue observar. Sem Deus, nós só nos enganamos na terra. Mais cedo ou mais tarde, você aprende que os nossos olhos, eles nos enganam. Tem pessoas que ela entra na vida das outras, não entra com a intenção de enganar. Ela não entra, mas depois que ela está na situação, ela vê que ela se enganou e enganou a outra pessoa. Já depois que passou pela situação e conseguiu sair. Então veja que Deus diz que a vida é uma dádiva. Nós aprendemos com ela. Não tem como você ter virtudes e não aprender nas coisas que você passa. Quando você tem apenas vício, você passa por tudo e não aprende com nada, porque você não consegue sair da situação. Então você não consegue aprender, você ainda na situação.
Quando você sai da situação, a sua visão ela é aberta. E aí você vê que Deus, ele não mente. E são as pessoas que ignoram que Deus existe. E quando vem prestar atenção, muitas vezes ela viveu tudo e não aprendeu, né? Exatamente como Deus diz. Aprenda que ou você tem vícios ou você tem virtudes. Pega essa visão. E até o próximo vídeo.